Jeremias capítulo 1. Nós iremos ler o versículo 1, do 4 até o 9. Perdão, do 4 até o 10. Aleluias. Todos encontraram? Amém? Jeremias capítulo 1. Aleluias. O Senhor está aqui. Você tem a liberdade para glorificar. Amém? Aleluias. Que diz assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Vamos agora para o versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Aleluias, podeis assentar, amém? Glória a Deus. O Senhor está aqui, você tem a liberdade de estar glorificando o Senhor. Queridos, vira para o teu irmão e diz assim: Deus não erra nas suas escolhas. Mas fala com convicção: Deus não erra nas suas escolhas. Amém, aleluias. Amados, o texto que nós lemos fala de um dos maiores profetas da cultura judaica, que era o profeta Jeremias. Ele pertencia a uma família sacerdotal. O seu pai era um grande sacerdote. Irmão, o que significa ser um sacerdote? Sacerdote naquela época, na cultura judaica, significava que era um homem que tinha uma grande nobreza. Era um homem de alta classe. E Jeremias era filho de Ilquias. E quando a gente vai olhando aqui a palavra, a gente vai vendo que Jeremias, ele ficou conhecido como profeta chorão. Porque ele escreveu um livro sobre, falando e contando as suas lamentações. Eu acho que todos aqui já ouviram falar de Jeremias. E se a gente for olhar, Jeremias, ele cresceu, ele aprendeu, ele entendeu todas as leis que foram ensinadas a ele. E durante muitos anos ele imaginava ser um sacerdote. Ele tinha esse sonho. Só que tudo isso muda. Às vezes a gente tem tantos planos nas nossas vidas, mas aí Deus chega e muda tudo. Porque Deus, ele é Deus de mudanças, amém? E quando a gente olha aqui o versículo 5, a gente vê que Deus se revela a Jeremias. A gente vai olhando que quando Deus fala assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. O que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite? O Senhor quer te dizer que Ele te conhece no profundo. Aleluias. O Senhor te conhece. O Senhor te conhece. Às vezes você fala assim: mas como o Senhor te conhece? Foi Ele que te fez. Foi Ele que te deu o sopro da vida. E quando a gente vai olhando a palavra de Deus, a gente vê que Jeremias tinha apenas 13 anos. Ele era um adolescente. Ah, mas como assim? Deus, tem um propósito na vida de um adolescente. E a gente percebe que ele ainda não sabia dessa existência, a qual Deus iria colocar na vida dele uma grande missão. Porque Deus não erra suas escolhas, amados.
Deus não erra. Quando Jesus escolheu seus discípulos, eles eram homens de diversas profissões. Jesus escolheu médico, Jesus escolheu pescadores, Jesus escolheu até coletor de impostos, não foi isso? Mas por que Jesus escolheu? Porque Jesus conhecia cada um, e Ele te conhece. Jeremias não estava ciente da sua missão, mas quando Deus nos escolhe, Ele assume a responsabilidade, irmãos, da execução que Ele vai fazer sobre nós. Ou seja, Deus é responsável por mim e por ti. Quem está entendendo? Amém? Mas em meio a tantas diversidades, Jeremias, ele cumpriu a sua missão. Ele foi levantado como um profeta. Ele não recuou, ele obedeceu à voz do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Jeremias, ele falou da palavra do Senhor e conclamou a palavra para os judeus, para que eles tivessem arrependimento. Porque naquela época eles estavam desobedecendo a voz do Senhor. E a gente vê que Jeremias, ele foi um homem autêntico. Ele não recuou, amados. E quando a gente vai meditando na palavra de Deus, às vezes a gente se sente tão incapaz, né? A gente alega o Senhor, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sei pregar. Quantas vezes nós falamos isso, amados? Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus te chamou. Paulo lá em 2 Coríntios diz assim: mas a nossa capacidade vem do Senhor. E o Senhor está aqui nessa noite. O Senhor, Ele te diz, ainda que você se sente incapaz, mas eu vou te capacitar. Eu vou te capacitar para você fazer minha obra. Porque, irmãos, existem várias áreas específicas a qual Deus quer nos usarmos. Enquanto isso, não se preocupa. Basta você se dispor. Porque quem te capacita é Deus. Quem te chama é Deus. Quem te supre é Ele. Ele capacita e Ele envia. Porque foi Deus que te chamou, amados. E eu fico olhando aqui para Jeremias, o chamado dele. Ele era uma criança, 13 anos. Mas quem te levantou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te separou foi Deus. Aleluias. E o Senhor te escolheu dentro do ventre da sua mãe. E Ele diz lá em João assim, ó: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Ele nos escolheu, amados, para que nós venhamos frutificar no seu reino. Ele designou para irmos e darmos frutos. O Senhor quer te usar. Tem um hino que diz assim: deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. O Senhor quer te usar, meu amado. Coloca-se na brecha. O Senhor está procurando pessoas disponíveis. O mundo lá fora carece da palavra do Senhor. Hoje eu estive lá no Hospital Santa Rita, porque meu padrasto está internado, ele está em estado grave, está com um problema sério nos pés dele. E ali, naquele momento que eu estava ao lado dele, tinha um senhor gemendo de dor. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração: ora por ele. E eu fiquei assim: Senhor, será que é de mim? Ou é a sua voz que está me instruindo? E novamente o Senhor falou: ora por ele. Irmãos, eu comecei a orar por ele. E falei para ele assim: a palavra de Deus fala que a oração do justo tem muitos seus efeitos. E eu creio que Deus vai abrir uma porta para você e Deus vai tirar você daqui. Porque aquele senhor precisa de uma cirurgia ortopédica. Mas eu creio que a minha semente foi lançada e que Deus vai entrar com providência na vida daquele homem. Amém? Irmãos, Deus precisa de mim, Deus precisa de você. Ele conta comigo, Ele conta contigo.
é uma tarefa tão árdua, mas nós sabemos que nós teremos um grande galardão. E esse galardão está preparado lá nos céus. Amém? E a gente olhando aqui em Mateus, se a gente voltarmos e analisarmos Mateus antes da gente ir para Atos, a primeira coisa que a gente olha lá em Mateus capítulo 11, 28 é que o Senhor Jesus, Ele nos chama primeiro. Ele fala, vinde a mim. E o que eu entendo por essa palavra, queridos? Que primeiro o Senhor quer te cuidar, o Senhor quer tirar seu cansaço, o Senhor quer te fortalecer, o Senhor quer te ajudar, o Senhor quer mudar a sua história. E quando a palavra de Deus fala assim, lá em Atos 1 e 4, ficai, o que eu entendo por isso? Ficai, porém em Jerusalém, isso significa que é a casa de Deus, é onde nós temos que estar unidos, orando, em comunhão, para que nós possamos receber o poder do Espírito Santo de Deus. E a mais adiante, quando a gente olha lá em Marcos capítulo 15, capítulo 16, verso 15, que diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que eu entendo? É que nós temos que pregar o evangelho por onde nós passarmos. E se a gente olhar Jeremias, amados, ele apenas obedeceu ao Senhor. Eu acho interessante que quando ele fala, Senhor, eu não sei falar. E a gente alega tanto isso para Deus, né? Mas é Deus que capacita, amados. Se você chegou aqui nessa noite com essa opinião formada, que você não é capaz, eu quero te dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Porque o Senhor, Ele nos garante. Assim como Deus cuidou de Jeremias, Deus cuida de cada um de nós. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente se sujeita a Deus, quando a gente crê, nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. E quando a gente olha, a gente vê que Deus chamou Jeremias. E quando ele diz assim, as nações te dei por profeta, ele quis dizer o quê? Que Deus separa e depois Ele envia. E nessa noite, amados, eu quero que você saia aqui com essa convicção. Que Deus te separou, que Deus te escolheu, que Deus te chamou. E Ele vai te enviar às nações. Irmãos, irmã, eu não sei evangelizar, sabe? Senta do lado de uma pessoa e fala, Jesus te ama. É o suficiente. Às vezes as pessoas se surpreendem, porque as pessoas elas estão tão sofridas, que quando você fala uma palavra de amor, ela acaba aceitando. E quando você fala que Jesus te ama, porque o mundo hoje está perecendo, o mundo hoje está precisando de amor, o mundo hoje está precisando de Deus. E quando você fala de Deus para as pessoas, elas aceitam. Eu tenho passado por essa experiência, eu tenho visto a carência das pessoas. Então que você possa sair daqui dessa noite com essa convicção que Deus te chamou, Deus te escolheu lá no ventre da sua mãe. E o Senhor te diz nessa noite, não temas porque eu sou contigo. Quando Deus falou aqui para Jeremias, não temas diante deles porque eu sou contigo para te livrar. O que Deus quis dizer isso? O que Deus quis dizer isso para Abraão? Vá, não temas não, eu sou contigo. A responsabilidade é minha. Apenas se sujeita a mim, porque é eu que vou contigo. É eu que vou falar por ti. É eu que vou colocar as palavras na sua boca. É eu que vou te capacitar. E Jeremias cumpriu fielmente o seu ministério. O que eu acho mais interessante, amados, assim como Deus chamou e usou para cada tempo os seus servos, Noé, Abraão, José, Moisés, Davi, Jeremias, Isaías, o Senhor também tem o tempo dele para te usar. Mas o Senhor quer que você se disponha. E fala assim, como Isaías
disse para o Senhor lá no capítulo 6, Senhor, eis-me aqui, envia a mim. O Senhor quer pessoas disponíveis. Porque quando a gente olha lá Isaías, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus falava, a quem eu vou enviar? Aliás, Deus estava falando, estava tendo uma conversa no céu. E Isaías ouviu, isso se chama intimidade. Ele ouviu que Deus estava precisando de uma pessoa, a qual falasse assim, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor nessa noite quer pessoas disponíveis, porque você é capaz. Então Jeremias cumpriu o ministério dele. Jeremias não recuou. E que nessa noite você possa se inspirar na história de Jeremias. Porque ele é uma inspiração. O ministério dele foi fácil, irmãos? Não foi. Ele passou por muitas adversidades, perseguições, mas ele cumpriu o chamado de Deus. O que o Senhor ordenou que ele fizesse, ele obedeceu. E o que nós precisamos, irmãos, é obedecer. A gente precisa ouvir a voz do Senhor e obedecer. E a Bíblia fala lá em Deuteronômio, capítulo 28, a palavra de Deus diz assim, que quando nós ouvimos a voz do Senhor e nós obedecemos, as bênçãos nos alcançarão. E se você quer ser uma pessoa abençoada nessa terra, uma pessoa frutífera, ouça a voz do Senhor, obedeça ao Senhor, porque o Senhor, Ele vai te capacitar. A partir do momento que você falar, Senhor, eis-me aqui, o Senhor vai te levantar como um profeta, como uma cantora. O Senhor vai te usar. Ele te chama nessa noite. E você não está só. Assim como ele prometeu para Jeremias que ele não estaria só, assim é conosco, amados. Você não está só. O Senhor está contigo. E Ele anda lado a lado contigo. Lá em Isaías diz assim, capítulo 58, verso 11. Que o Senhor te guiará continuamente. Aleluias. Porque o Senhor, Ele cuida de nós. Ele é Pai, amados. O Senhor é um Pai. E Ele está aqui nessa noite. O Senhor quer te renovar. O Senhor quer te fortalecer. Ele quer trazer alegria para o teu coração, amados. Sabe por quê? Porque você é um vaso selado. Você é um vaso escolhido por Deus. Fica de pé nessa noite. Aleluias. Tem alguém aqui que não é evangélico nessa noite? Levanta a mão quem ainda não é evangélico. E o Senhor faz um convite nessa noite. Vinde a mim. O Senhor quer andar contigo de mãos dadas. Se você nunca andou de mãos dadas com o Senhor, essa é a oportunidade. Porque o Senhor está aqui, você é um vaso escolhido. Deus te escolheu lá no ventre da sua madre. Assim como Deus fez com Jeremias, Deus também fez com você. Você é importante para Deus, Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer renovar as suas forças. Jesus quer trazer alegria. Nessa noite eu queria que viesse aqui na frente que se sente incapacitado. Porque às vezes, amados, nós temos um chamado. E nosso chamado está anônimo. E Deus quer que venha aqui na frente aquele que se sente incapacitado. Porque a partir de hoje, o Senhor vai te capacitar. E você vai falar, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Porque é necessário, amados, que nós viemos fazer a obra do Senhor. É necessário que você se disponha ao Senhor. A palavra de Deus fala, buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com as demais coisas. Aquilo que te faltar, Deus vai prover. Porque eu creio nessa noite que o Senhor irá mudar a sua história. Quem quer andar com Jesus aqui? Quem nunca andou com Jesus? Vem aqui na frente. Quem nunca andou com Jesus nessa caminhada? Quem quer andar com Jesus? Tem alguém para Jesus nessa noite? Aleluias. Porque nosso Deus é um Deus de oportunidades. O Senhor não está aqui para
não é para colocar um jugo pesado não, porque o jugo dele é suave e leve. O Senhor está aqui para andar lado a lado com você. O Senhor está aqui para te ajudar, porque é só Ele. Porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele te conhece. Você é muito importante para Deus. E se você nessa noite quer andar lado a lado com o Senhor Jesus, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando. Ou se você que anda com o Senhor Jesus, que se sente incapacitado e fala: Senhor, eu não sei fazer tua obra, eu me sinto inferior. O Senhor nessa noite Ele vai te erguer, Ele vai te levantar, porque o Senhor precisa de você. Ele conta comigo e conta contigo. O Senhor quer te usar nessa noite para te levantar, amados. Vem aqui na frente. Quem se sente inferior, pode vir aqui na frente. Não tem vergonha não. Jesus está aqui. E Ele é que liberta, Ele é que cura, Ele é que salva, Ele é que restaura. E Ele quer trazer alegria. Alguns corações estão tristes. O Senhor me mostrava, porque quando eu falei: Senhor, o que eu vou falar da sua palavra? O Senhor vai falar assim: fala aos meus que eu chamei, que eu é que capacito a cada um. Porém, tem muitos no anonimato, tem muitos que se sentem inferior e tem muitos que não acreditam no seu chamado. Assim como Jeremias, amados, falou assim: Senhor, eu não sei falar. E Deus falou: eu vou colocar as palavras na sua boca. Não temas, não se preocupe, porque eu irei adiante de ti, Jeremias. E Deus fez assim. Deus deu vitória para Jeremias. Mas sabe por quê, amados? Porque Jeremias teve uma posição. Ele ouviu a voz do Senhor e ele apenas obedeceu. E a Bíblia fala que Jeremias teve vitória. E eu creio que nessa noite, aquele que se sente incapacitado, aquele que se sente tão pequenininho, né? Vem aqui na frente. Nós vamos estar orando. Amém, pastor? Aleluias. Tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguém que quer andar com o Senhor Jesus? Nós não estamos aqui pregando religião. Nós estamos pregando aqui um Jesus que morreu por mim e por você. Porque a palavra de Deus lá em João diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o nosso único intermédio, amados. E nós temos que entender isso. Jesus está aqui. E nessa noite Ele quer curar. Ele quer curar muitas pessoas. Aquelas pessoas que se sentem incapazes. Ele está aqui. E Ele te diz: eu te capacito nessa noite. Creia você ou não, eu te capacito. Creia o inimigo ou não, eu te ajudo, eu te fortaleço. Eu vou te ajudar. Aleluias. O Senhor está aqui nessa noite. E Ele quer curar, Ele quer libertar. Ele quer te usar, porque você é um vaso escolhido. Oh, aleluias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, nessa noite. Nós te agradecemos porque nós cremos na Tua presença, Senhor. Toma essas vidas em Tuas mãos, Senhor. Que haja cura nessa noite, Senhor. Tu conheces a cada coração aqui, Senhor. Tu conheces o deitar e o levantar das Suas filhas, Senhor. Senhor, que o Senhor possa curar. Cura, Senhor, na área espiritual, Senhor. Cura na área física, Senhor. Que o Senhor possa mover. E que a partir de hoje, as suas filhas possam sair daqui, Senhor, com a vitória e com a convicção que elas são suas filhas escolhidas, Senhor. Que o Senhor possa usá-las ricamente, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É no nome de Jesus. Aleluias. A irmã aqui já aceitou Jesus? Já? Amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, amados. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que vocês saiam daqui alimentados e crendo que vocês são capazes. E que vocês são vasos escolhidos do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.